Olá, meu nome é Soraya Márcia, sou pedagoga. Eu trabalho no Colégio Estadual Monteiro Lobato, no Núcleo Regional de Educação de Maringá. Minha formação é pedagogia e licenciatura em filosofia. Eu atuo há 24 anos como pedagoga. Bom, a situação 1 pede uma proposta de intervenção para os casos em que o cursista mantenham as câmeras desligadas, né? A formadora observa que, apesar de todas as abordagens que ela fez, eles mantêm a câmera desligada. Nesse caso, eu retomaria os combinados, eu lembraria os cursistas da importância de manter as câmeras ligadas para efeito também de registro da frequência, e além disso, eu abordaria a questão do canal de comunicação sensorial que acontece entre cursista e formador por meio das câmeras ligadas, uma vez que ele é o por meio das câmeras que o formador consegue ter um termômetro do andamento dos trabalhos, né, do grupo de estudos, e também consegue perceber as dificuldades que os cursistas vêm apresentando. Sendo assim, se houver ainda aqueles cursistas que insistem em manter as câmeras desligadas, eu partiria para a abordagem individual, tentando entender junto a esse cursista o motivo pelo qual ele mantém as câmeras desligadas, e se forem motivos técnicos, eu buscaria soluções junto à CED ou ao próprio colégio do cursista para que esse problema seja sanado, e se forem outros motivos, eu também buscaria levá-lo a compreender tanto a importância de manter as câmeras ligadas pelas questões de comunicação sensorial, que eu considero muito importante, quanto também quanto ao cumprimento das normas e das regras estabelecidas quando ele assumiu o compromisso de se tornar cursista. Além disso, eu também considero que está diretamente vinculada à situação 2, que fala o seguinte: coloca o seguinte problema: o cursista está apresentando dificuldade em compreender como desenvolver a sua proposta de implementação. Bom, o formador só vai conseguir perceber isso se as câmeras estiverem ligadas. Uma vez que percebe isso, eu penso o seguinte: primeiro de tudo, por se tratar de uma formação democrática, em que todos estejam atuando juntos, eu penso que o primeiro passo é o estímulo da colaboração entre os pares, a colaboração entre os cursistas, porque nós temos diferentes níveis de conhecimento das áreas do que se pretende desenvolver, e os conhecimentos se complementam. Observado que algumas situações, algumas dificuldades insistem em permanecer, eu faria uma abordagem também individual com esse cursista para entender qual é o grau de dificuldade dele, em que ponto está a dificuldade dele, se, por exemplo, é no domínio de tecnologias ou na compreensão em si da proposta. E aí eu faria um trabalho de orientação pelos canais institucionais de comunicação. Insistindo essa dificuldade, eu buscaria, dependendo do tipo de dificuldade apresentada, eu buscaria junto à minha coordenação de tutoria, talvez até uma proposta de nivelamento de conhecimento, se for o caso. Bom, sendo assim, eu entendo que o formador, ele também é um aprendiz ali de todo o processo, né? Então, eu acredito que todo o desenvolvimento do meu trabalho teria que partir da proposta de desenvolvimento de ações coletivas entre os grupos e também do suporte individual que eu, como formadora, poderia dar a esse cursista nos casos em que eu
perceba que essa dificuldade persiste.